Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos direciona dia após dia na perseverança, aonde devemos ser um culto racional, um culto de ação de graças, demonstrando, sendo o templo, a morada do seu Espírito, e demonstrando que houve entendimento, onde ele nos conhece pelas atitudes daqueles que perseveram, como um culto de ação de graças, aqueles que fazem de forma voluntária, e demonstra, da mesma forma que ele nos amou, mesmo não sendo merecedores, demonstra que houve compreensão e o amor é recíproco, uma vez que se demonstra pelo bom proceder e ele agrada, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Chazinho para esquentar. Aqui à noite, por estar lugar de mata, a temperatura cai bastante. Mas o Senhor é fiel e tem nos sustentado. O Senhor peça que digo algo relacionado ao testemunho do qual tenho vivido, porque é através sempre do bom testemunho produzido pelo seu Espírito que se edifica os irmãos na fé, para que tenham a perseverança assim como nós temos perseverados. Em relação a se sentir depressivo, houve alguns momentos no início da conversão, como quando o Senhor me afastou da família, dos filhos, assim bem como foi 2 casamentos, e às vezes que indagam por que o Senhor permitiu com que casasse 2 vezes, para calar a ignorância dos insensatos. O Senhor faz como quer, e Ele sabe. Jamais atribuo falta a outro, aonde sempre fiz questão de dizer que, na verdade, o falho sou eu. Jamais vou fazer a tolice de querer colocar culpa em Eva, assim como Eva quis atribuir a culpa à serpente. A culpa, na verdade, sempre nós assumimos como o cabeça da mulher. O Senhor procede como quer e Ele sabe. Assim também quando o Senhor me retirou tudo que eu tinha. Houve uns momentos de depressivos, porque não compreendemos totalmente ainda o propósito. Mas quando o Senhor começa a nos revelar, e como por estarmos crendo e mesmo que ainda não compreendendo, nós confiamos no Senhor, e esta confiança nos tira do estado depressivo, porque nós confiamos e o Senhor nos injeta um ânimo de espírito de ousadia e não de covardia, porque se acovardar, na verdade se entrega como vencido, e a palavra diz não, se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Foram somente esses momentos, e quando se conhece o propósito e segue segundo o seu espírito de ousadia, de intrepidez, segundo a sua força, o seu poder que nos renova e nos capacita, já não se tem
Mas esses momentos, mesmo porque o seu Espírito nos comunica que estamos sendo cumpridores, que estamos no caminho correto. Nós não damos ouvidos a espíritos enganadores e tampouco espíritos que venham para querer nos desfalecer. Nós ouvimos a voz do Espírito e não somos confundidos por voz estranha. Porque o Senhor não é de confusão. O seu Espírito sempre nos traz paz daquilo que estamos sempre decidindo e fazendo. Se em algum momento estamos desviando, nos traz inquietação, não traz paz e tampouco sossego, traz inquietação. E imediatamente nós consertamos, porque o Espírito está sempre nos advertir. Diferente daqueles que estão segundo o espírito do erro e estão dando como certo aquilo que não condiz se analisar segundo a sua verdade. Por isso perseveramos sempre na condução do seu Espírito. Em relação a filhos, do primeiro casamento tive 2 filhas que são de maiores, e do segundo tem um filho que ainda é de menor. O Senhor cuida deles enquanto nós estamos cuidando por amor de muitos. Não temos preocupação em relação a isto. O Senhor sabe que estamos afastados, não por conta de estar num propósito de erro segundo o mundo, mas num propósito justo, onde não somos covardes de ficar zelando somente de uma única família, enquanto na verdade a família de Jesus ela pode ser grande quando se tem a fé e procura convencer uma multidão de pecadores para que venham se arrepender dos seus maus caminhos e passar a ser filhos por adoção em Jesus Cristo. E enquanto assim nós estamos no alvo e objetivo, o Senhor cuida dos nossos, embora às vezes muitos ainda não compreendem e queiram nos condenar. O Senhor conhece a intenção do coração e Ele haverá de julgar a cada um segundo a sua própria conduta. Por isso, sempre o Senhor nos concede esse bom ânimo e nós não usamos de recaída, porque estamos sempre na fé, que é aperfeiçoada pelas boas obras, e sabemos que estamos no caminho reto, na integridade, na sinceridade. Não opera-se mais com medo, pois estamos no amor verdadeiro que lançou fora todo medo que pressupunha punição outrora, mas agora quando alcançamos, ao invés dos caminhos sinuosos que levam a uma porta larga e espaçosa, os caminhos da perdição, por encontrar a retidão, uma vez que seu espírito é reto e que nos abriu a porta excelente, a porta da graça, a porta estreita. Quando se fala uma porta espiritual. Não falamos de edificações terrenas, como muitos dos hipócritas julgam que as suas portas terrenas, como passar olhos nos umbrais, podem os justificar, mas sim aquele que é do alto.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.